que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia comigo, em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, segundo livro da Bíblia, bem no comecinho, fica mais fácil para você achar. Êxodo, capítulo 12. Se for em Gênesis no comecinho, logo depois você acha Êxodo, verso 35 e 36. Êxodo, capítulo 12, verso 35 e 36. Diz assim: E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram dos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que lhe pediam, e eles despojaram os egípcios. Amém? Só isso aqui tá bom para a gente entender. Deixa eu me apresentar. Vi que tem algumas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Muito boa noite, prazer, graça e paz seja sobre a sua vida. Eu sou o Anderson, um dos pastores aqui de Lagoinha. Entre inúmeras funções que a gente tem na igreja, né? Uma delas é coordenar o Seminário Teológico Carisma, que é o seminário bíblico aqui da nossa igreja, né? E eu queria ministrar com você essa noite uma palavra de instrução, e eu quero falar com você a respeito de idolatria, que é uma palavra que a gente conhece, é uma palavra que a gente fala, é uma palavra que a gente às vezes recrimina, que nós repreendemos, mas sem talvez todo o significado ou o entendimento de fato do que ela quer dizer, ou a que pontos ela alcança de fato. O que é idolatria, como que ela funciona, por que ela se manifesta, ela causa o quê? E quais são os objetos de idolatria? O que pode ser idolatrado, ou o que Deus entende como idolatria? Como que Deus olha para a idolatria? E se eu estou em idolatria, como que eu saio dela? Como é que eu mudo o meu coração em relação a isso? Porque uma das coisas fantásticas na palavra de Deus é que a palavra de Deus gera cura e transformação. Só que ela gera cura e transformação mostrando o caminho da conversão. Sabe, um erro, às vezes, que a gente usa quando fala em conversão. Às vezes a pessoa diz assim: eu dei uma volta, pastor, de 360 graus na minha vida. É assim, fantástico, cara, teve um trabalhão para voltar para o mesmo lugar, né? Porque deu a volta inteira e voltou para o mesmo ponto. E a conversão é uma mudança completa de direção. Mas quando a gente fala em conversão, normalmente a gente para no ato da mudança. Normalmente a gente para quando para de fazer aquilo que está errado. E eu nunca vi o GPS, por exemplo, indicando o caminho e dizendo para a gente converter e parar, a não ser que a gente tenha chegado ao destino. Ele diz, em 500 metros, faça uma conversão, ou vire à esquerda, ou faça um retorno. Mas quando eu faço essa conversão, eu continuo caminhando no sentido contrário àquele que eu estava, com o intuito de chegar ao meu objetivo. Ao ver, porque nós, quando andamos pelo GPS, queremos chegar ao lugar que está marcado com a bandeirinha quadriculada, que é o meu destino de fato, né?
Então, uma das coisas fantásticas na palavra de Deus é que ela me dá o sentido de conversão e me aponta o caminho para o qual eu devo caminhar. A gente tem um péssimo hábito de apontar os erros sem mostrar um caminho para qual a pessoa pode trilhar. Cara, tu está errado nisso. Beleza, para onde que eu vou então? O que eu faço? Como que eu mudo? E a Bíblia não deixa de me dar a informação quando ela aponta um erro no meu coração. Ela me dá uma informação, ela, entre aspas, aqui entenda que é entre aspas, porque não é de fato isso, mas para você entender didaticamente, ela me acusa, né? Porque não é essa a função, o Espírito Santo não nos acusa, né? Ele nos convence, mas quando eu leio um texto bíblico, aquilo salta aos nossos olhos, aquela palavra me acusa, eu disse assim, cara, peraí, eu estou errado. Tá, mas e agora? E a Bíblia aponta essa direção que eu devo tomar quando eu entendo que eu estou errado. E isso é fantástico, cara, é fantástico, porque isso transforma a palavra de Deus em algo vivo, em algo eficaz. Hebreus 4:12 diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante ou mais penetrante que qualquer espada. Ela não é cortante ou penetrante como uma espada, ela é mais que qualquer espada, ela é mais cortante que qualquer objeto, ao ponto de dividir alma de espírito. Juntas e medulas, talvez seja mais simples, né? Para uma faca ou algo afiado, abrir, dividir, separar, uma boa faca afiada pode cortar juntas e medulas. Mas a palavra de Deus tem a capacidade de separar a alma de espírito, a intenção do nosso coração do caminho de Deus de fato. A alma, né, esse centro das emoções que a Bíblia diz, essa autocrítica, a vontade própria, o meu próprio conceito, a gente pode entender um tanto de coisa, né? O centro das minhas emoções, ela pode separar então aquilo que de fato é emoção da minha vida e aquilo que é a direção do Espírito de Deus para mim. Ela separa e então me direciona. E isso é lindo. Quando a gente olha então para a palavra de Deus e olha para esse texto especificamente, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Alguns versículos anteriores, quando Deus dá a direção da saída do povo do Egito, né? O contexto mais amplo aqui é o povo após a 10ª praga, né? Tem as 10 pragas do Egito, a última praga é a morte dos primogênitos, e um pouco antes desse cenário acontecer, Deus dá uma direção, uma instrução para o povo sair do Egito, e quando eles fossem sair do Egito, que eles pedissem então o ouro dos egípcios. E a gente não pensa direito assim, por que Deus está fazendo isso? A gente tem que entender que Deus, a gente usa algumas expressões associadas a Deus que deixam ele um pouco menos Deus do que ele é, né? Que às vezes a gente usa a expressão que é um mimo de Deus para a nossa vida. É tão bonitinho pensar assim, né? Que Deus mima a gente, coisa mais linda, né? Queridinho. Mas Deus não mima ninguém. Né? Porque mimo é uma coisa ruim, mimar é ceder a uma teima, e Deus jamais vai se dobrar à nossa desobediência. Mimar é dar aquilo que a pessoa não precisa, e Deus não mima a gente, por mais que eu entenda que é bonitinho, é difícil aplicar isso a Deus. Quando a gente olha para Jesus, o nascimento de Jesus, chegam os reis magos e presenteiam Jesus com ouro, incenso e mirra. Aquilo não se trata de mimo, aquilo se trata de provisão para o caminho. Porque logo depois, José então fica sabendo que Herodes quer matar todas as crianças abaixo de tal idade, para que o rei não tome o lugar dele. E então aquela família, a família de Jesus, José, Maria e Jesus, precisa se retirar, precisa viajar, precisa ir embora para o Egito. E quando a gente pensa no contexto de José era pai de família. Todo pai de família precisa ser trabalhador, porque a Bíblia diz que é aquele que não trabalha e que não coma.
Jesus, por ter sido escolhido para criar o Filho de Deus, eu acredito que era alguém idôneo segundo o coração de Deus, que cumpria os preceitos da justiça. Era um homem que trabalhava, carpinteiro de profissão, que provavelmente tinha um tanto de clientes na sua volta, né? Que atendia pessoas. Agora ele vai fazer uma viagem para um lugar onde ele não tem nada. Então Deus está financiando o seu propósito. Deus está dando dinheiro para que eles possam cumprir a viagem, cuidar do seu filho da melhor forma possível. Mas toda provisão, ela tem um destino certo e tem um tempo limitado. Ele não ia passar a viver o resto da vida com ouro, incenso e mirra. Ele ia se estabelecer, ele ia passar um período e ia voltar ao seu trabalho, porque Deus não mima ninguém. E Deus não sustenta quem não quer trabalhar. Para a gente não usar a palavra feia, né? Que denomina quem não quer trabalhar. Deus não sustenta quem não quer trabalhar. Deus tem um propósito comigo. E quando Ele precisa, Ele financia aquele propósito na minha vida. Quando eu olho então, agora eu volto aqui para a gente entender, Deus dá uma instrução para que os israelitas, quando estão saindo do Egito, peçam aos egípcios tudo que eles tiverem de ouro, prata e bronze. Esse povo serviu por quase 400 anos aqui, servindo em formato de escravidão. Um escravo nunca tem direito a todo o salário de fato. O escravo é mantido vivo. O escravo não é digno de um bom salário. E nós estamos falando do povo de Deus. O que Deus está fazendo aqui é então restituir os anos de trabalho daquele povo enquanto eles estavam em escravidão. Olha, eu sou justo e vocês serviram aqui e não receberam dignamente por esse tempo que vocês serviram aqui. Então agora eu vou dar ouro para vocês, vou dar prata para vocês, vou dar bronze, e isso então vai suprir todos os anos que vocês foram injustiçados neste lugar. Sabe, quando a gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, algumas pessoas, uma das coisas que as pessoas adoram pedir para a pastora orar, é pela causa na justiça. Ei pastor, olha que tem uma causa na justiça ali, né, vai dar um dinheiro bom. Daí ela apela, né, porque ela diz assim, pastor, vai dar um dízimo, ó. É, irmão, é assim mesmo, vida de pastor é dura, às vezes a gente ouve umas coisas que dói. Aí eu pergunto para o irmão, assim, irmão, você quer que eu ore para Deus fazer justiça ou para Deus te dar o dinheiro? Porque se eu orar para fazer justiça, pode ser que você saia devendo. Eu não sei da sua história na empresa. Eu não sei por que você colocou a empresa na justiça. Eu não sei o que você está pleiteando e se de fato você tinha direito a pleitear aquilo que você está pedindo. Não sei. Então eu posso orar para Deus fazer justiça. Uma boa parte das pessoas, você nem ora mais. Deixa assim, não, né? Aí elas entram ali na teologia do Zeca, né? Deixa a vida me levar. Deixa assim, não vou entrar nesse mérito, não vamos precisar orar, deixa assim, né? Deixa acontecer o que tiver que acontecer, o juiz decide. Só irmão, porque Deus é justo, é uma das qualidades, é uma das demonstrações de caráter de Deus, é que Deus é justo. Deus então está entregando na mão daquele povo tudo que eles tinham direito de fato em todo o tempo que eles serviram e nunca receberam. Eles recebem aquele dinheiro todo, ficam felizes da vida, começam a jornada deles no deserto, né? A saída do Egito, acontece um tanto de coisa, tem a travessia do Mar Vermelho e tal, aquele negócio bonito, bacana, como eu disse no Carisma Sábado, cinematográfico, né? A gente tem uma situação cinematográfica na saída ali e tal, atravessa o Mar Vermelho, glória a Deus, e aí começa a caminhada no deserto. Quando começa a caminhada no deserto, eles estão usufruindo de toda aquela provisão que Deus deu para eles, para que eles trilhassem o caminho. Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham bronze, eles tinham
tanto de coisa nas suas mãos. Eles tinham então a provisão, eles eram abençoados, eles tinham a bênção de Deus na mão deles. Cara, que coisa mais linda ver como Deus é bom, como Deus é justo, como Deus é fantástico, que restituiu um tanto de anos em um dia. Olha o que Deus faz, cara. Às vezes Deus abrevia o tempo na nossa vida. Deus faz coisas que demorariam anos, Ele faz em um dia. Quando Ele tem o propósito e Ele quer fazer, Ele faz aquilo que Ele tem para fazer em um dia. E então eles começam a usufruir, a tomar aquilo que eles tinham por direito. Porque deles, Deus mandou ele pedir. Eles pediram e ganharam, receberam, foram abençoados. Bicho, pensa num povo que saiu rico da escravidão. Isso é inconcebível em qualquer outro contexto. Um escravo ser libertado porque Faraó mandou eles embora, que Faraó saturou com as pragas que mandou eles embora. Se você ler ali o capítulo 12, você vai ver que chegou uma hora que o Faraó disse: irmão, manda esse povo embora, pelo amor de Deus. O escravo está sendo despedido pelo seu senhor e sai rico do contexto da escravidão. Inconcebível em qualquer outro momento ou cultura. Inconcebível. Mas é que Deus botou a mão naquilo que estava acontecendo. Deus botou a mão. E o detalhe de que quando Deus bota a mão, providencia e dá o sustento, a gente precisa lembrar que de tudo que vem, tudo que nós fazemos, um dia então prestaremos conta. Tudo que vier à nossa mão, tudo que a gente fizer, qualquer atitude que nós tivermos, um dia prestaremos conta. Tem uma frase que a gente costuma dizer e ensinar ao povo, o povo adora dizer, né? Normalmente quando está errado, normalmente quando está na desgraça, ele olha assim, só Deus pode me julgar. Cara, quando a pessoa diz isso, a minha resposta para ela é o seguinte: mano, isso não te assusta? Só Deus pode me julgar. Isso me assusta, irmão. O cara, aquele que é a própria justiça, um dos nomes revelados de Deus no Antigo Testamento é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é a própria justiça. Cara, o cara que é a própria... Não é o cara que aprendeu a justiça. Não é o cara que entendeu a justiça. Não é o cara que estudou. Ele é a própria justiça. E aí o cara vai dizer assim, só Deus pode me julgar. Isso me arrepia. Porque em outro contexto, no meio dos profetas, o profeta diz assim, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando esse povo sai cheio da bênção, cheio do negócio, cheio do ouro, rico pra caramba, eles começam a peregrinação deles no deserto, e aí é onde eles começam a se perder, porque tudo aquilo que Deus tinha providenciado para eles, como sustento para o caminho, vira objeto de idolatria. Toda a bênção, tudo que Deus tinha dado para eles no caminho do deserto, vira objeto de perdição. Vira um objeto que tira eles do propósito correto. Às vezes tem um tanto de coisa que a gente recebe de Deus, mas que transforma em alvo ou objeto de adoração. E aquilo que a gente recebe de Deus e transforma em alvo de objeto e adoração, tira o nosso foco e desvia o nosso propósito do caminho de Deus. Olha, pega a tua Bíblia aí e vai para Êxodo 32. O mesmo livro, só correr um pouquinho mais para frente e o bicho já começa a pegar. E
versículo 1 em diante diz assim: E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te e faz para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2: E Arão lhe disse: Arrancai os vossos pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas esposas, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-os a mim. Todo o povo arrancou então os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril. Depois de ter formatado o bezerro de fundição, ele disse: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Cara, pensa na quantidade de ouro que esse povo tinha, que com os brincos eles fizeram uma estátua de ouro. Só os brincos. Os brincos formou uma estátua de ouro. E olha esse negócio que está escrito aqui, cara. Eles entram num período de dúvida, porque se você ler o capítulo 31, você vai ver que, 31, você vai ver que Moisés está subindo ao monte, e é naquele momento que ele recebe do próprio Deus o decálogo, a tábua dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que essa tábua então foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Eles pegam essa demora de Moisés, transformam essa demora em dúvida, e essa dúvida faz com que eles tirem o foco e a confiança em quem tinha feito toda a obra de transformação na vida deles. Tem algumas pessoas que dizem, eu já vi alguns pregadores dizendo, que a gente precisa de mais manifestação de milagre na igreja para que as pessoas creiam. Eu creio em milagre. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Eu já vi, já presenciei, já orei por milagres. Só que eu tenho um povo que foi libertado com a forte mão do Egito em meio aos milagres, atravessa um mar em meio ao deserto, vendo o milagre à sua direita, à sua esquerda, atravessando em seco, vendo o milagre consumir aqueles que o perseguiam, e alguns capítulos para frente, tiram a sua confiança de Deus. A confiança, milagre não gera confiança. O que gera confiança em Deus é um coração e um caráter aprovado por Deus. Não é um milagre. Porque o milagre Deus pode dar até para quem não é crente. Quem é que está... As pragas não são uma espécie de milagre, de sinal, de maravilha? Aquilo aconteceria normalmente em outras circunstâncias? Então tem a mão de Deus. Se tem a mão de Deus, o ímpio viu o milagre. Aquele milagre não foi o milagre que a gente espera, não é um milagre bonitinho, da cura, do negócio, tá? Mas é milagre. Quer dizer que Deus executou o milagre na frente do ímpio para que o nome dele fosse glorificado. Deus manifesta milagre onde, quando e como Ele quiser. E não é um milagre que transforma o coração das pessoas. Tem uma geração incrédula vivendo no meio de Jesus. Tem uma geração incrédula que está na frente do julgamento dele perante Pilatos, dizendo: crucifica-o. Crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. Que geração é essa? É a geração que provou dos milagres do próprio Jesus. Quem sabe se no meio daqueles que estavam gritando crucifica, não estava um dos leprosos que ele curou? Quem me garante que no meio dessa multidão não tinha um dos cegos que recuperou a vista? A Bíblia não diz. E eu não quero afirmar o que a Bíblia não diz. Mas quantas dessas pessoas que estavam no meio não viram o milagre de Deus?
Cara, tem uma mulher se espremendo no meio da multidão, tocando nas orlas do vestido de Jesus e é curada do fluxo de sangue que tinha. A multidão espremia Jesus, quer dizer que tinha uma multidão enquanto Deus estava executando milagre. Essa multidão viu. Deixa eu te dizer uma coisa. Milagre segue aquele que crê, mas milagre não gera crença. Aquele que crê, vê o milagre. Aquele que crê, vê o milagre. Não é o milagre que faz eu crer. A fé vem antes do milagre, não depois dele. Quando a gente olha então para o contexto dessa idolatria, existe então um povo que foi abençoado por Deus e pegou essa bênção e colocou em cima de um pedestal, dizendo, bom, agora isso que Deus me deu foi o motivo de eu ter saído de onde eu saí. Porque o que Arão diz para o povo é, eis aí os teus deuses que te tiraram do Egito. Ele passa então a pôr a confiança naquilo que ele recebeu de Deus e não no próprio Deus que forneceu aquilo para eles. Onde está o seu coração e onde está a sua confiança? Quando eu olho para a palavra idolatria, eu gosto muito do estudo das palavras, né? Para a gente entender um pouquinho mais a fundo. Normalmente no meio da minha pregação vai ter uma palavra para a gente entender, né? E a palavra é a própria pregação aqui falando de idolatria. A primeira palavra que forma idolatria é a palavra eidolon, que significa imagem. Mas imagem, quando a gente fala de imagem, não é só a imagem que a gente associa à idolatria. Porque a gente associa a idolatria e condena outra igreja que tem uma estátua no altar. E a gente diz que nós, como evangélicos, nós geramos então, né, um desrespeito dizendo que eles são idólatras, porque eles têm uma imagem em algum lugar, na casa, não sei aonde. Mas quando a Bíblia usa essa palavra de imagem para descrever, ela não é propriamente dita a imagem de escultura, a imagem feita de barro. Ela está falando de uma imagem que pode ser uma imagem projetada visualmente. Essa palavra, eidolon, que forma a palavra idolatria, pode ser uma imagem projetada, algo que eu vejo. Eidolon, então, significa, num sentido de representação, sendo imaginário ou real, que pode ser concebida como conhecer, saber a respeito ou olhar para algo. A outra palavra que, juntando, traz a raiz de idolatria, é a palavra latreia, que significa serviço sagrado, prestar culto, adorar. Então, quando a gente junta os dois significados, a gente tem a palavra idolatria, que é prestar culto a uma imagem. Mas não é só a imagem esculpida em algum material. Pode ser qualquer imagem projetada por mim. E aí onde tem outro problema. Porque a gente condena alguns que têm uma imagem estabelecida por gesso, por barro, seja lá por o que for. Mas nós mesmos, às vezes, colocamos os nossos objetos de idolatria num altar tão alto quanto aqueles que a gente viu e condenou o outro. E a nossa idolatria pode ser das mais variadas e diferentes possíveis. Abre a tua Bíblia em Isaías 42. Preciso te ensinar outra coisa aqui. A gente tem dois tipos de tradução bíblica. E uma delas você vai encontrar que é a tradução literal. Ela vai traduzir cada palavra do original para a sua língua. Então ela vai pegar a palavra lá, fulano, fulano, cicrano, cicrano. Ela vai traduzir tal qual. E quando eu tenho uma dessas traduções literais, eu encontro uma palavra que às vezes eu não encontro em outras Bíblias.
E essa palavra, ela significa outrem. Outrem. Isaías, isso não é coisa de mineiro, né? Parece que é um negócio do mineiro lá que o pastor fala. Outrem. Tá, a piada foi ruim, né? Tá bom. Você podia pelo menos... Bom, viu que agora deu certo que você riu. Ajudou, deu uma força, hein? Isaías 42, versículo 8, na tradução literal diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, nem meu louvor às imagens esculpidas. Outro ou outrem, né? Mais especificamente a palavra outrem, significa qualquer outra coisa. Quando eu coloco outro, eu associo diretamente àquilo que está escrito logo depois ou um pouco antes. E nesse contexto está escrito as imagens de escultura. Então eu associo a idolatria só à imagem de escultura. E não tem nada a ver com isso. Deus está dizendo que Ele não divide a glória dEle com absolutamente nada e nem ninguém. Não é só com uma imagem A, com uma imagem B, com uma projeção, com uma escultura. Não. Ele está dizendo que a glória dele, a glória que pertence a ele, aquilo que ele faz, é para a glória única e exclusivamente dele. Que é o que ele fez no meio do Egito. Ele endurece o coração de Faraó, para que o nome dele seja glorificado, para que o povo entenda que não é a força do próprio braço que os tira do lugar onde eles estão. Jeremias, quando fala dessa força do próprio braço, em Jeremias capítulo 17, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Porque quando eu confio em mim mesmo e na minha própria capacidade, seja ela física, intelectual ou até mesmo espiritual, eu estou tomando para mim a glória que é de Deus. Eu estou tomando para mim um objeto de idolatria que pertence a Deus. Cara, eu cheguei lá, eu botei a mão, eu fiz, eu curei, eu expulsei, eu sei lá o que eu fiz. Eu fiz e eu estou tomando então para mim a glória dentro da capacidade espiritual que Deus me deu. Eu estou tomando para mim aquilo que era para ser de Deus. Então veja como o objeto de idolatria é muito maior que uma imagem, ou uma escultura, ou qualquer outra coisa. Cara, olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa que pode ser idolatria. Tem gente que idolatra filho. Filho é bênção demais. Tem uma casa cheia deles. Cheia mesmo. Que enche a casa. 3 crianças, irmão. Enche a casa. Ainda mais quando uma é um bebê e a outra é bem agitada. O outro nem tanto, né? Mas as duas sozinhas enchem a casa inteira. As meninas são demais. Elas enchem a casa. É fantástico. Mas eles não são um objeto de idolatria na minha vida. Foi o Senhor que me deu os meus filhos. Foi o Senhor que deu eles para mim. Eu vou cuidar, vou amar, vou cheirar, vou fazer o possível. Mas eles não são mais importantes que Deus na minha vida. E quando a gente olha para filho, bicho, é tão difícil dizer isso, porque só um pai e uma mãe sabem o amor que tem por um filho. A gente imagina o que é amar um filho antes de tê-lo. A gente só imagina. A gente só tem noção real do que é depois que passa pela experiência. Não tem noção antes disso. Então é uma das coisas mais importantes da minha vida. Casamento. Tem gente que idolatra o casamento. Casamento é mais importante que qualquer outra coisa. Cara, tem gente que idolatra a posição que ocupa, o cargo que exerce, a função em que está estabelecida. Na igreja, no trabalho, cara, seja lá onde for.
Tem gente que idolatra a sua própria capacidade intelectual. Tem gente que é inteligente pra caramba, mano. Nossa, o cara senta com o cara, uau, o cara, pensa que o cara fala de 10 palavras, tu aprendeu 8. Nossa, esse cara é demais. Ele é muito cabeção. É muito bom estar perto de gente assim. Mas tem gente que é assim e se torna arrogante porque ela sabe mais que os outros. E ela está idolatrando a própria capacidade que tem, que foi fornecida pelo próprio Deus. Ela não é mais importante ou menos importante que eu que sou burro. Ai, pastor, não fala assim. Não, tá, estou brincando, só uma ilustração. Só não tem os crentes, né? Vão dizer, eu repreendo essa palavra na tua vida. Também repreendo. Mas só para você entender aqui, né? Sempre tem um crente de plantão, né? Tem um. Mas, cara, a pessoa idolatra a capacidade que ela tem, ela idolatra a cabeção que Deus deu para ela. Seja literal ou não, né? Tem uns que são literais. O que eu vou dizer? Tinha que ter bebido antes, né? Mas não adianta, já falei. Bebe água, já falei. Mas vamos embora. Idolatrar a capacidade, idolatrar a inteligência, idolatrar os seus feitos. Aqui num contexto cristão, quem é cristão há mais tempo, tem gente que é saudosista, né? Tem gente que vive de imagem do passado, de glória de passado, do que Deus fez na vida dele no passado. Bicho, é tão lindo viver novidade de vida com Deus, e todo dia Deus tem coisa nova para fazer. E todo dia Deus faz uma coisa nova na nossa vida, e glória a Deus por isso. Às vezes a gente não percebe, mas Ele fez. A gente adora falar para o novo convertido que ele tem que viver em novidade de vida, daí o crente velho vive só daquilo que viveu depois da conversão. Cara, porque ele idolatra o passado, aquilo que ele viveu, os tempos de glória, a igreja, o não sei o quê. Os caras que são mais antigos de banda, né, que tocam ali, nossa, mas naquele tempo o meu conjunto, que era conjunto, né, mano? Quando a gente converteu, a igreja tinha conjunto. Eu fiz parte do conjunto da igreja quando eu converti lá atrás. Cara, aí Deus o livre se falasse música na igreja. Não, é hino. Música não pode na igreja. Eu disse, o que é isso aqui que a gente está tocando? É hino. Né? A gente vai crescendo, graças a Deus por isso, a nossa mentalidade como igreja vai crescendo, vai evoluindo, né? E a gente entende que o termo música não é pejorativo, não tem problema nenhum, né? Mas, cara, o cara idolatra aquilo que viveu, aquilo que foi, aquilo que passou, aquilo que... Quanta coisa pode ser objeto de idolatria na nossa vida? Quanta coisa, quanta coisa. A idolatria é aquilo que toma o lugar do que era exclusivamente de Deus na nossa vida. Conheço gente que, cara, que orava, jejuava incessantemente, desesperadamente para engravidar, tinha problema. Aí engravida, aí o que acontece? Pega o filho e cria um altar para o filho, coloca o filho naquele altar. Tem um tanto de gente que ora, que jejua e tal, para ser pastor, para ser líder, para crescer no ministério, aí cresce. Aí quando chega lá esquece do que Deus fez na vida dele durante esse processo, e foi Deus que o colocou lá. Dentro de um contexto cristão, igreja, cara, a gente não é líder, nós estamos. Nós estamos por um breve momento, e Deus pode levantar outro, nos levar para outro lugar, ou mandar a gente ficar quieto mesmo. E é Deus quem faz, porque a igreja é dele, a obra é dele. E é Ele quem conduz esse negócio todo aqui, só dá certo por causa disso, cara, porque senão, ixi, ia ser muito ruim, né? Dá certo porque é Jesus que está no negócio, é Jesus que faz, é o Espírito Santo quem nos move, quem nos conduz, quem nos convence. Só que a gente coloca essa posição, esse lugar, num lugar de idolatria, porque é mais importante do que aquilo que Deus fez.
É isso que o povo está dizendo no capítulo 32. Olha, a minha impaciência está dizendo que Deus não vai agir mais como Ele já fez ou como eu já li. Então agora eu preciso tomar outras coisas. E aí eu começo a liderar, por exemplo, segundo a minha capacidade técnica. E a capacidade para um líder é extremamente importante, ele ser capaz de fazer aquilo. Ele ter habilidade, ele ter habilitação para ser um líder. É extremamente importante, mas ele não deve confiar na sua habilidade. A gente já aprendeu um tanto de Bíblia na vida, a gente já estudou um tanto de coisa. Às vezes a gente está conversando com a pessoa, o Espírito Santo traz um caraca, aí tu fala. Deus trouxe à memória aquilo que a gente tinha estudado, mas é Ele, mano. É Ele quem faz, é Ele quem projeta, é Ele quem gera isso em nós. Eu tenho eu tenho o direito de sair de uma sala de atendimentos, uau, cara, hoje eu fui demais. Só que daí eu lembro que toda a palavra que eu liberei sobre a vida da pessoa foi inspirada pelo próprio Espírito, porque a gente orou antes, pedindo para que o Senhor desse direção, pedindo que o Senhor trouxesse revelação, pedindo que o Senhor trouxesse instrução. Então, cara, foi Ele que fez. Ele que fez. Ele que fez. A gente precisa deixar os nossos objetos de idolatria e reconhecer a glória de Deus. Sua idolatria talvez seja a sua capacidade. Tem gente que idolatra o carro. Nossa, mano. Um troço tão que estraga. Acabou. Não, tá andando, quebrou. Ai. Cara, glória a Deus por aquele que tem carro. Jesus, muito obrigado por isso. Vamos cuidar sim, né? Porque é de Jesus, Jesus deu. A gente vai usar para a glória dele. Mas, mano, é só carro. É só carro. A gente cuida, a gente ora pelo que Deus deu. Eu já orei abraçado na máquina de lavar, cara. Porque eu não tinha dinheiro para consertar a máquina, mano. Abracei e vou orar. Estou abraçado. Ai, Jesus, conserta esse negócio. Vocês estão rindo. Deixa eu contar um testemunho para vocês. O que Jesus faz? Jesus me deu capacidade para consertar a máquina de lavar, cara. A máquina de lavar estragada, cara. Eu abracei a máquina e comecei a orar, porque não tinha dinheiro para arrumar. E uma mulher lavando roupa, né? Não dá, mano. Não dá. Tadinha, né? Fazer a unha, tem que ficar bonitinha. Ela vai lá para a Alessandra, daí faz o negócio, vem bonita e... As mulheres de plantão, a Alessandra tem um salão fantástico, maravilhoso. Pode sair daqui com um horário marcado com ela, né? Vai lá, pertinho. Cara, sai bonita, sai cheirosa lá da Alessandra, unha pintada. Vai... Não, mano, não dá máquina para ela. Mas tem luvinha já, né? A gente se ajuda, né? Cada um lava um dia, né? Bom, agora tem filho, agora os filhos lavam. A gente tem bastante filho para montar uma cooperativa, né? Porque cada um faz uma coisa. Monta a listinha de tarefa, é os filhos que fazem. A cooperativa. Mas, cara, eu abracei mais, eu arrumo esse negócio e tal, fui crente agora, né? Vou ligar. Puxa, não funcionou. Frustrou a minha fé, cara. Quer saber uma coisa? Vou desmontar. Desmontei orando, mano. Sobrou um tanto de parafuso, um tanto de coisa. Fato! Vai sobrar, mano, é fato que vai sobrar. Eu não sei porque eles botam tanta coisa que a gente não usa depois que monta. E aí o Senhor me deu, cara, sabe, tá ligado que quando a máquina abre, ela tem um botãozinho que faz ela parar? Aquele botãozinho tinha estragado, cara. Aí eu fui, desmontei, mexi no lugar, limpei e tal. Cara, quer dizer uma coisa, vou tirar esse botão fora pra ver. Tirei o botão, liguei o fio direto, a máquina, caraca, mano. Veja, eu nunca mexi numa máquina de lavar na vida. Foi a primeira e última. Desmontei, arranquei o botãozinho de liga e desliga, fiz uma ligação direta, emendei o fio, botei uma fita isolante, a máquina durou mais 5 anos, mano. Nunca passei por um curso
na minha vida. Não tinha YouTube. O YouTube era bem precário naquele tempo. Hoje a gente vai pro... Eu conheci gente, cara, que construiu casa orando. Pergunta pro pastor David como é que ele construiu, como é que ele fez a escada da casa dele. Pergunta. Deixa ele testemunhar na tua vida e te mostrar o que Deus faz, a capacidade que Deus dá. Ele fez a casa, fez o segundo andar, depois que ele fez tudo, não conseguia acertar a escada. Foi vários profissionais lá e disse, cara, não dá. Tá, mas agora eu já fiz o segundo andar, o que eu faço? Não dá. E ele começou a orar. Orava pela escada. Senhor, me dá. Aí um dia ele parou na frente da escada, Espírito Santo, ele viu. Se fizer assim dá certo e tal. Cara, tá lá a escada, gente, tá morando. O segundo andar tá pronto a casa dele. Ora para Deus dar recurso para o primeiro andar agora. Cara, é o Espírito Santo. Eu não estou tirando aqui, não estou excluindo a capacidade técnica, mas eu estou dizendo que eu dei exemplos de quem não é, 2 exemplos de quem não é profissional naquilo que faz, e o Espírito Santo fez. E a gente precisa projetar, porque daí a gente, depois que vira profissional, a gente é bom o suficiente, a gente não precisa da ajuda dele. E aí então a nossa capacidade, o nosso estudo vira o nosso objeto de idolatria, porque eu sou bom o suficiente para fazer aquilo que eu sei fazer. E aí eu perco a dependência, eu não preciso ser mais dependente porque eu sei fazer. Eu sei. Eu sou bom naquilo que eu faço. Então olha o tanto de objeto de idolatria que a gente coloca no nosso coração, na nossa vida e na nossa frente. Tenho certeza que está passando pela sua cabeça aí. Quais são os objetos? Quais são aqueles que são os objetos de idolatria? Abre comigo em Ezequiel 14. Hoje nós vamos orar por arrependimento. Ezequiel capítulo 14 é uma voadeira quando a gente entende idolatria. Ezequiel capítulo 14 fala dos objetos de idolatria, e agora você entendeu que não é só as pessoas que estão em outra igreja que são idólatras, que você também é. Que você também pode morrer abraçado no seu ídolo. Tanto quanto alguém que faz uma imagem de escultura para si e o chama de Deus. Ezequiel capítulo 14 diz assim: Então vieram alguns dos anciãos de Israel a mim e se assentaram diante de mim, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens estabeleceram os seus ídolos em seu coração. Deixa eu parar aqui. Olha quem veio falar com ele: os anciãos. Aqueles que entendem, aqueles que sabem, aqueles que têm mais experiência. Não está falando do menininho. Não fala do cara... vamos jogar para um contexto atual de igreja, por exemplo. Não fala do cara que é novo convertido. Os anciãos da igreja no Novo Testamento era gente experiente, experimentada e madura. Às vezes é mais fácil abandonar a idolatria logo que a gente converte, porque depois a gente cria novos ídolos, e esses novos ídolos estão escondidos no nosso coração. Porque quando a gente converte, a gente quer botar fogo em tudo, quer botar tudo fora, quer arrebentar com tudo, quer cortar a cabeça do unicórnio, quer fazer tudo. Só que depois que a gente converte, os ídolos estão escondidos no nosso coração. E é mais difícil identificar eles, porque para mim uma das coisas mais difíceis que tem na Bíblia é quando a gente lê o texto da Santa Ceia, a instrução da Santa Ceia para a igreja de Corinto, dizendo assim: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Porque a gente é cheio de desculpa. A gente tem desculpa para tudo que a gente faz errado. Se a gente conversar com uma pessoa que usa droga, ela tem desculpa para usar droga. Porque a minha mãe, porque o meu pai, porque a justiça, porque a
a sociedade, o cara que rouba, não preciso roubar porque meus filhos estão passando. Sempre tem uma desculpa para o nosso erro, a gente tem uma desculpa. Falando de gente que entende, que tem consciência, que é madura, que sabe o que está fazendo. Ancião é gente madura. Vou ler de novo, lá do começo. Então vieram alguns dos anciãos de Israel a mim e se assentaram diante de mim. Isso é, eles chegaram diante do profeta, né? Sentaram diante do profeta. Então a palavra do Senhor veio ao coração do profeta. Então a palavra de Deus veio a mim. É o profeta narrando aqui o contexto, né? Ezequiel dizendo, olha, os caras vieram sentados na minha frente. Quando eles sentaram na minha frente, a palavra de Deus veio a mim. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, estes homens estabeleceram os seus ídolos em seu coração e puseram a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria ser eu inquirido em tudo por eles? Quem se torna idólatra começa a se transformar em questionador. Não é isso que o povo de Israel fez lá atrás? Lá no capítulo 32, e começa a questionar, cara, esse cara está demorando demais, qual é que é? Vai acontecer alguma coisa? Eu não vai. Ele diz assim, só um pouquinho, cara, eu não vou receber questionamento de idólatra. E assim, segura a tua onda aí, te põe no teu lugar. Ai Deus, por que você não faz isso? Ai, por que você não faz aquilo? Só que o objeto da sua adoração não é o próprio Deus. Você está confiando e baseando as coisas na sua própria confiança. E você está fazendo o quê? Questionando Deus. Versículo 4. Portanto, fala a eles e diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: todo homem da casa de Israel que estabelecer os seus ídolos no seu coração e puser pedra de tropeço na sua iniquidade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, responderei àquele que vier de acordo com uma multidão dos seus ídolos. Quer dizer que a resposta da sua oração e da sua requisição vai ser segundo a medida dos ídolos que você carrega. Deus vai responder exatamente como você é. Vai te responder na mesma medida dos ídolos que você carrega no coração. 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos estão afastados de mim através dos seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e tornai-vos ou convertei-vos dos vossos ídolos e desviai as vossas faces das abominações. A única coisa que nos tira da idolatria é arrependimento. É a única coisa, como qualquer outro pecado. Mas aqui existe uma instrução explícita. Não está escondido, não está ali interpretado. Mano, arrependei-vos. Talvez você tenha posto aí na sua mente um tanto de ídolo que você carrega. Talvez o Espírito Santo tenha te trazido aí à sua mente um tanto de ídolo que você está abraçado. Tem gente que está abraçado no trabalho. E o ídolo dela é o trabalho, o ídolo dela é o marido, o ídolo dela é o trabalho que ela faz na igreja. Cara, a gente faz tudo o que faz como consequência, como um ato voluntário de adoração e reconhecimento a tudo que Deus fez. Sabe, essa é a palavra que não dá para dar uns gritos, não dá para rodopiar. Às vezes o cara quer vir, então, uma injeção de ânimo no culto fé. Mas quando a gente fala de idolatria não dá, mano. Precisa baixar a cabeça e arrepender. Puxa, podia estar em casa, né? Resolvi vir para cá na terça-feira para tomar no meio da... Tenta na próxima terça. Se der certo. Hoje não deu. Mas eu queria orar com vocês. Eu queria que esses ídolos que Deus
trouxe à sua mente, você pudesse quebrar eles em oração hoje. Senhor, eu quero quebrar aqui, Jesus. Quero me dobrar diante de Ti, Senhor, porque a Tua capacidade é muito maior que a minha. Senhor, eu quero me dobrar diante de Ti, porque a Tua força é muito maior que a minha. Eu quero me dobrar diante de Ti, Senhor, porque se eu tenho um filho, foi o Senhor que gerou vida no ventre para que ele viesse ao mundo. Deus é o único doador de vida. Então o próprio Deus é quem dá a vida. Senhor, eu tenho um carro bom demais. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor me deu esse carro. O Senhor tem me dado condição de pagar ele mensalmente. O Senhor me deu condição de quitar. O Senhor me deu um negócio. O Senhor me deu um negócio. Jesus, muito obrigado. É tudo teu. É tudo teu, é tudo teu. Senhor, meu marido é teu, a minha confiança é tua. É tudo teu, Jesus. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça por alguns instantes e começasse a orar. Não espere por mim para orar, porque eu posso ter os meus próprios ídolos. E eu vou precisar orar quebrando os meus ídolos. Ore por isso. Ore, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus ídolos. Eu me arrependo de ter idolatrado isso, ter idolatrado aquilo, ter idolatrado aquele outro, ter idolatrado a minha capacidade, isso, aquilo. Se arrependa, ore ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser se jogar no chão, mas ore por isso, ore por isso. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás
teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ei, Jesus, nós queremos entregar, Senhor, queremos nos arrepender, Senhor, queremos entregar diante de Ti, Senhor. Queremos, Deus, quebrar, Senhor, ante ao Teu altar, Senhor, todos os nossos objetos de idolatria, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que temos idolatrado, Deus, tudo aquilo, Deus, que temos elevado, Deus, a um patamar mais alto que o Teu nome, mais alto, Deus, que o Senhor próprio, Deus, no nome de Jesus, nós queremos nos arrepender, Senhor, nesse momento, nessa circunstância, Senhor. Gera, Senhor, perdão. Gera, Senhor, em nosso coração conversão. Gera conversão. Queremos nos arrepender, Senhor, e andar, Deus, em sentido contrário àquilo que temos feito de errado. Se estamos andando, Deus, em idolatria, Senhor, aonde quer que seja, queremos andar, Deus, em sentido, Deus, diferente. Queremos andar, Senhor, em direção oposta àquilo, Deus, ao nosso objeto de idolatria. Queremos entregar, Deus, e render nas Tuas mãos. Render, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pedindo, Deus, que o Senhor olhe, Deus, para nós com misericórdia, Senhor. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia, Deus. Possa, Deus, no nome de Jesus, nos perdoar, Senhor, nos perdoar da nossa idolatria, perdoar o nosso coração dos objetos que colocamos de maior importância, Senhor, na nossa vida, maiores do que Tu, Senhor. Gera, Senhor, arrependimento, nos perdoa com misericórdia, Deus. Alcança, Senhor, e fortalece o nosso coração para andarmos, Deus, em sentido oposto àquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Espírito Santo, nós nos arrependemos, nos arrependemos, nos arrependemos, nos arrependemos, nos arrependemos, nos arrependemos. Ninguém é mais importante que o Senhor, ninguém mais é mais importante que o Senhor. Nada é tão forte quanto o Senhor, nada é tão poderoso quanto a Sua palavra. Nada. Podemos confiar em reis, mas o Senhor é reis dos reis. O Senhor é rei dos reis. Confiamos em senhores, mas o Senhor é Senhor dos senhores. O Senhor é mais alto, mais exaltado, mais sublime, maior que qualquer coisa. Maior que qualquer coisa. Maior. Aleluia.